nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus e agraciar o nosso querido Pena Vermelha, que é o guardião da casa. Agraciar também a irmã Suzete, que é a mentora da nossa casa, e os nossos irmãos também que estão aqui trabalhando junto. E nós elevamos os nossos pensamentos e agradecer também a todos os encarnados que aqui estão, sempre em busca de conhecimento maior. E que nós levamos esse conhecimento com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, para começar, a gente sempre coloca uma música para ir serenando o coração de todos que estão aqui, elevando os pensamentos a Deus, se conectando consigo mesmo e deixando o seu coração se conectar com Deus. Deus é amor. Então, a forma de se conectar com Deus é você esbanjando amor. Então, nesse momento, você muda a sua frequência para pensamentos amorosos, coisas que te tragam amor, coisas que você sinta um amor. Cada um aqui tem amor no seu coração, seja por um animal, seja por um ser humano, por uma mãe, por um filho. Pensem em cenas amorosas, deixem o coração falar por si, se conectem com o amor. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A irmã Eliane sempre inicia, após a música, a gente sempre faz uma poesia, demonstrando a suavidade e o amor que é demonstrado dentro das palavras, o quanto isso pode ressoar dentro de nós e fazer nos conectarmos com a nossa fonte do nosso ser. E a irmã Eliane sempre nos presenteia com uma poesia linda no início das palestras. A poesia, ela nos aprimora os sentimentos, ela nos permite que possamos dia a dia nos tornarmos mais suaves. Ah, mas eu não gosto de poesia. Então aqui é uma ótima oportunidade para você se habituar a ouvir. Aos poucos, nas primeiras vezes que eu garanto que está acontecendo com muitos aqui da casa, ouvem por ouvir. Mas aos poucos começam a apreciar, a entender. Porque sempre que alguém escreve alguma coisa, por trás dessas palavras existem sentimentos. E eu vou provocar vocês um pouquinho. Que sentimentos Cecília Meirelles estava fazendo nessa poesia? A poesia chama-se Para os Livros Cujo Perfume. Preste bem atenção no que diz a poesia. O que ela quis dizer, mas ela não foi explícita. Porque quando nós escrevemos, quando nós falamos, quando nós manifestamos sentimentos, muitas vezes não está explícito aquilo que a gente realmente quer falar, quer dizer. Porque muitas vezes nós não admitimos nem para nós mesmos os sentimentos, né? Então vamos lá. Para os livros cujo perfume. Para os livros cujo perfume, de campo e verniz, fascinava meus olhos e meu pensamento, não tenho tempo. Para a flor, o linho, a ramagem, a cor que me arrasta como por um bosque múrmuro e denso, eu não tenho tempo. Nem para o mar, nem para as nuvens, nem para as estrelas que adora. Nem tenho tempo, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Canta o pássaro inútil ritmo, os homens passam por sombras, e o mundo é um largo e doido vento. Eu não tenho tempo. Longe, sozinha, arrebatada, entro no círculo secreto, e a mim mesma não me pertenço. Eu não tenho tempo. Tantas coisas, que a alma serviria como delícia. São nebulosas de silêncio. Não tenho tempo. Lágrimas detidas, meus olhos, sofro, porém, eu já não mais batalho. Entre saudade e esquecimento, eu não tenho tempo. Aonde me levam? Que destino governa a delirante vida? Nem hei de morrer como penso. Eu não tenho tempo. Tão longe, esforço, e tão penoso, e agora fechado o horizonte, ó vida inefável momento, eu não tenho tempo. Deu para sentir o momento em que ela escreveu, né? Em que ela quis dizer com essas palavras, que parece não ter sentido nenhum, mas tem todos os sentidos. E assim, quando a gente prestar atenção nas pessoas em volta, a gente vai perceber que as pessoas são poesias. Às vezes elas estão camuflando sentimentos, dizendo coisas que não querem dizer, sentindo sentimentos que não querem sentir, ou então até mesmo nem conhecendo os próprios sentimentos. Porque muitas vezes nós pensamos que sentimos uma coisa e é outra. Muitas vezes pensamos que fizemos alguma coisa desta forma, por esta razão e por outra razão. E na nossa jornada, nós precisamos tirar esse tempo para saber de verdade quem somos e o que pensamos. O que escrevemos, o que lemos, o que ofertamos para os outros diz muito de nós. Nós somos exatamente aquilo que nós implicitamente demonstramos. Então, saber ler nas entrelinhas das pessoas é muito importante. Porque assim a gente pode ajudar. Assim,
a bondade e a gratidão e a caridade vêm com mais facilidade. Porque quando a gente ignora o sentimento alheio, às vezes aquilo que ajuda se torna um tormento. Quando a gente ignora o sentimento alheio, aquilo que era para ser prazeroso gera dor. E muitas vezes, a nossa bondade para com as pessoas gera mais karma para ela. Porque nós tiramos, às vezes, por bondade, as pedras que elas teriam que trilhar no caminho. E quando a gente esvazia o saco do outro e coloca no nosso, nós temos sobrepeso e a outra pessoa fica leve demais. E na hora que ela precisar passar por um lugar em que ela precise das pedras do caminho para que ela possa chegar até o fundo e subir, vai faltar as pedras e ela vai ficar se debatendo no meio do caminho. Então a poesia nos ensina, a arte, a música nos ensina a enxergar o outro. Eu acho que uma das coisas mais belas da vida é a poesia. Ela realmente faz com que a gente possa ver e entender o autor, sem mesmo que ele seja explícito. A irmã Eliane começar com... Eu não sabia o que ela ia falar. Mas cada vez que a autora falava que não tinha tempo, isso representa e ressoou em mim o quanto muitas vezes a gente não vive. O quanto muitas vezes a gente não vê uma flor, como ela dizia, suas pétalas. Como dizia a respeito do vento, não sentia. Vive agitado, sem prestar atenção no que está vivendo, sem estar presente, sem estar conectado com o momento do agora, sem vasculhar e ver o perfume da alma, sem se conhecer a si mesmo e chegar no final da existência terrena e descobrir que não teve tempo. Não teve tempo de se conhecer, não teve tempo de apreciar, não teve tempo de contemplar, não teve tempo de enxergar, de ouvir. Sempre com algo ou do passado ou do futuro, ou algum pensamento aleatório e jamais vivendo no presente. E a gente muitas vezes vive dessa forma, sem apreciar, sem agradecer, reclama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, em vez de perceber o quanto tem, em vez de olhar para o que tem e agradecer as pessoas que estão ao redor, agradecer a comida, agradecer a casa, o abrigo, agradecer a cama que repousa, a saúde que possui, a saúde de poder se locomover, tantas coisas que a gente possui que a gente muitas vezes não tem tempo de perceber que tem. Por isso é tão importante a gente conhecer a si mesmo, o que se passa dentro de nós, ter tempo para nós, ter tempo para olhar para dentro da nossa consciência com honra, porque quando a gente começa a ter esse hábito, a gente começa a perceber que tem muita coisa a mudar, muitas coisas que não valem a pena estar dentro de nós. Mas tu sabe por quê? E sabe qual é o problema do tempo? É que nós conjugamos o verbo errado. Nós nos aprisionamos no passado ou nos jogamos para o futuro. E não vivemos o verbo presente. É por isso que muitas vezes nós somos prisioneiros desses sentimentos, dessa falta de tempo. Porque a gente, olha, fica prisioneira do passado, das dores e mágoas que a gente carrega por uma existência inteira, dos sentimentos que a gente não trabalhou e fica lá preso lá, né? Lá atrás, porque meu pai fez aquilo, minha mãe fez aquilo, meu irmão fez aquilo, meu namorado fez aquilo. O passado te aprisiona, te puxa, te prende. Você está com uma grande corrente aprisionada lá no passado. Ou então, você joga o seu dardo lá para frente e quer desesperadamente chegar lá. Mas não é tempo de lá, é tempo de agora, de já, neste momento. Nesse instante, é agora que eu tenho que fazer. Porque amanhã ontem já foi, amanhã não sei se vai chegar. Vai saber que lá pegou fogo, que nem aquele povo lá da ilha, lá do Havaí, que pegou fogo na ilha inteira. Todo mundo se preparou para o amanhã, e o amanhã chegou? Não chegou.
Então nós temos que aprender a tirar as correntes do passado e do futuro e nos remetermos ao presente. Vamos vivendo uma coisa de cada vez. E tudo está como deveria estar. Nem mais nem menos. Eu sou responsável por cada passo do passado e tudo o que vai acontecer no meu futuro. Então, pensando bem, vamos começar agora no presente, fazer uma nova plantação, porque eu já plantei, até hoje, até agora, nesse exato momento, que eu tinha que plantar, eu plantei. Se eu fiz alguma caca, lascou. Já está plantado, não posso mais mudar. Está lá, ó. O meu passado já determinou o meu futuro. Então, o que eu tenho que fazer é, agora no presente, me preocupar para o próximo futuro. Né? Porque é aquela história, não dá para voltar para trás e arrumar, mas dá para a gente começar de novo agora. Peraí, Eliane, vamos lá, vamos começar de novo. Vamos refazer os nossos caminhos, vamos refazer a nossa estrada. E aí dá. Nosso intuito sempre, o nosso norte na segunda-feira é fazer com que as pessoas, por si mesmas, comecem a tirar os próprios véus das suas vidas. Comecem a enxergar, a ouvir, a perceber a realidade de um nível muito maior do que percebem hoje. Quanto mais próximo de Deus, maior é o nível de percepção da realidade. Você está mais integrado à realidade. E Deus é a realidade última. Aqui, neste momento, exato momento, existem muitas coisas acontecendo nessa sala. Estamos aqui, corações estão respirando, batendo, sangue está circulando. Há consciências e muitas outras em outros níveis de percepção da realidade. Só que a gente percebe uma parcela muito diminuta, ou alguém aqui está vendo as moléculas de oxigênio no ar. Alguém está percebendo o seu pulmão e as suas células do seu corpo fazerem o coração bater e o sangue absorver o oxigênio e manter a gente vivo. Existem outros subníveis de realidade acontecendo neste exato momento. Nós só sabemos uma pequena parcela, um mínimo. Mas nós estamos aqui nos integrando à realidade, aprendermos a conhecer a nós mesmos. Para que a gente possa nos integrar de uma forma mais próxima a Deus, a gente tem que começar a amar incondicionalmente, a despertar o amor. Eu não sinto amor, alguém pode falar. Eu não consigo sentir esse sentimento. Então você deve decidir querer senti-lo. Eu quero sentir amor. Eu quero ter amor no meu coração. E por que isso é tão importante? Porque nós viemos aqui adquirir luzes do nosso espírito. O nosso objetivo, encarnação após encarnação, de cada um que vive aqui como espírito, que já teve muitas encarnações, é adquirir experiências, adquirir conhecimento, aumentar o seu nível de amor e de inteligência. Por isso é tão necessário preparar-se, estudar e também desenvolver o amor incondicional por todas as pessoas. Em outras épocas, como por exemplo há 2000 anos atrás, e ainda segue assim em alguns lugares do mundo, as pessoas viam-se como seres humanos diferentes uns dos outros, como se existisse um puro sangue que fosse superior aos escravos. E viam os escravos como seres inferiores aos puros sangues. Então acreditavam que aquelas pessoas tinham pleno domínio e poder sobre os mais frágeis, mesmo sendo semelhantes. E isso por uma interpretação que é o seu bel prazer, a sua interpretação, não a interpretação da realidade. Viam-se como seres maiores do que os outros. E então dominavam, tinham ambição e assim acreditavam durante suas existências de que eram superiores às outras. Mas já não vivemos mais nesses tempos. Pelo menos não deveríamos viver. Todos somos irmãos, todos partimos da mesma fonte. Todos estamos integrados ao universo. Tudo que faz parte do universo faz parte de nós. Nós fazemos parte do universo. Cada átomo do nosso corpo compõe o universo. Nós estamos numa consciência dentro de um invólucro, um corpo, que cada um aqui, durante o seu período de existência, vai deixá-lo. E a Terra vai
transformá-la em outra coisa, mas a nossa consciência seguirá. E depois voltaremos como um bebezinho, novamente reencarnando num planeta, seja este ou em outro, aprendendo novamente a nos tornarmos espíritos puros e não sangue puro. Este foi o equívoco. E quanto mais puro se torna o espírito, mais ele se sente integrado à realidade. Então, ele começa mais a dar do que receber. Ele mais entrega do que recebe. Por isso que os grandes mestres que passaram pela Terra, eles muito pouco absorviam, muito pouco eles necessitavam. Porque para eles, a única coisa que importa é o contato constante com a fonte criadora. Não há nada mais belo, não há nada melhor e não há nada mais sábio do que estar conectado com Deus. Quanto mais cresce o espírito, mais se conecta com a divindade. Menos é necessário alimento. A gente começa a absorver a energia do éter universal, a energia do próprio universo. Por isso Jesus jejuou 40 dias, porque ele absorvia a energia do próprio cosmos. E cada um aqui é capaz disso. Isso não é porque Jesus era uma divindade, porque ele é um irmão mais velho e tem muito mais conhecimento do que nós, que ainda somos espíritos jovens perto de Jesus. Então, nós estamos aqui aprendendo a sermos seres humanos para sermos outra coisa. Assim como existem espíritos sendo criados agora, que vão encarnar pela sua primeira vez. Vocês acreditam que eles vão saber viver em uma sociedade onde se respeite, se ame? Eles serão seres que ainda não experimentaram, serão ignorantes, ainda não adquiriram o mínimo de conhecimento. Eles vão encarnar em mundos primitivos, onde se baseia na força, na brutalidade. E assim, durante seus aproximadamente de 5 a 15 mil anos, eles vão encarnar em um mundo como o de provas e expiações, que é a Terra. E então virão aqui mostrar o que aprenderam nesses mundos. E muitas vezes caem novamente, porque ainda dentro deles ainda é muito primitivo, é a lei do mais forte. Ele quer uma mulher, por exemplo, ele quer uma esposa, um bárbaro. Ele não vai querer trocar como a partir do amor, a partir de uma troca de intimidades, de conversações onde se aproximem. Ele vai olhar para aquilo, eu quero, e eu sou mais forte, e eu vou tomar a força, e para ele isso é normal. Mas para nós que já estamos aqui, isso é uma barbaridade, não é? Ver alguém tomar uma pessoa à força, mas lá é comum. Mas estão aprendendo, se desenvolvendo. Por isso mesmo que nós estamos onde estamos. Cada um vive a sua realidade conforme a sua percepção que tem dela. Se você muda o seu interior, você muda fora. Muda de dentro, a sua visão muda, o exterior muda. Você começa a enxergar a vida diferente. E eu vou dizer uma coisa a respeito da prosperidade. As pessoas muitas vezes pensam que a prosperidade se baseia unicamente financeiramente. Uma pessoa que é próspera é aquela que adquire a maior quantidade de bens, e não é assim. É em todos os quesitos. É de saúde, é de proteção, é de crescimento. Tudo que ela necessita, ela provém, é provido pela fonte. Porque tudo que ela necessita para poder sobreviver e viver na Terra, e bem e confortável, lhe é fornecido. E sabe por que as pessoas mudaram o conceito de reclamarem, de reclamação, de olhar para o lado ruim? Porque você começa a assumir o controle da própria vida. E quando você começa a perceber que você cria a realidade dos seus amanhãs, você vai começar a reclamar sobre o prejuízo, sobre dívidas, sobre situações que você não quer vivenciar. Você vai colocar o seu poder de criação onde você não quer? Não. Você não vai reclamar, você não vai murmurar, porque você sabe que você vai estar criando mais do que você não quer. Então, por mais que você sabe disso então, que você cria sua realidade, e você percebe, está faltando condimentos na minha casa. Por exemplo, faltou o café. Você vai reclamar que faltou café?
Se você reclamar que faltou café, possivelmente você estará criando, não possivelmente, certeza, que você estará criando outras vezes que você não terá café. Porque você cria e molda a sua realidade. Cada um aqui cria e molda a sua realidade. Cada um aqui é como se fosse um pequeno Deus no universo. Estamos aprendendo a viver com o livre-arbítrio. Por isso muitas pessoas caem onde eles chamam de umbral, ou onde a Igreja Católica chama de purgatório. Caem em locais onde se aninham pessoas que também são idênticas em consciência, pensam igual, se assemelham, e ficam estacionadas nesses mundos do além até o momento que percebem a realidade. Eu fui essa pessoa, fui eu que me coloquei aqui, eu era um mau pai, eu era uma má mãe, eu não cuidei bem da minha família, eu menti, eu era o dono da verdade, eu era orgulhoso, eu era prepotente. E aí, quando a pessoa começa a perceber a sua realidade, ela mesma se colocou lá, o seu espírito adquire luz. Mas será que é necessário a gente passar por períodos de purificação na dor e no sofrimento? Que de fato são esses lugares, não adianta a gente querer passar o pano, porque não são bonitos. Não são lugares belos. São lugares de purificação, para onde as pessoas vão aprender através da dor a poderem perceber quem são. Por isso, na segunda-feira, o nosso objetivo aqui, meus irmãos, é que cada um aqui torne-se o Senhor de si mesmo. Cada um que ouve essa palavra, torne-se o Senhor de si e crie a realidade que quer criar para a sua vida e para a sua família. Não reclame do que lhe está acontecendo. Foram nós mesmos e foram a própria consciência que criou o seu dia a dia. Se está faltando o café, foi porque você criou que não tivesse café. Isso parece loucura? Não. Mas é bem Vejam a mecânica quântica. Podem assistir o documentário Quem Somos Nós. E vocês vão perceber que o observador muda e altera a matéria. O observador, ele cria o nível de realidade que ele quer viver. Por isso se altera de dentro, muda para fora. Nunca vocês vão conseguir alterar o mundo de fora para dentro. Se muda o interior e o exterior muda. A irmã Eliane até dá um exemplo, né, irmã Eliane, que você, quando foi internada, você estava de um modo e no outro você foi tratada de outro. Eu me recordo muito bem disso. Exatamente. Na primeira vez que eu fui internada, quando eu tive a perfuração do intestino, como foi tudo de surpresa, eu ainda estava relax, estava de boa, não sabia o que ia acontecer mesmo, nem sabia o caos que ia virar. Foi tudo tranquilo, no mesmo recebi, fui muito bem recebida pelas enfermeiras, foi tudo maravilhoso. Quer dizer, né, maravilhoso dentro a recepção, tudo certinho, como tinha que ser. Na segunda vez, quando eu voltei para casa, eu retornei. Quando eu descobri que eu ia ter que voltar, fazer uma nova cirurgia, eu fiquei muito abatida. Eu já estava abatida pelo sofrimento que eu tinha tido na primeira cirurgia, 15 dias, bolsa de colostomia, até se acostumar com a ideia de ter que usar bolsa de colostomia. Eu estava mais sensível, eu estava mais debilitada quando eu fui a segunda vez. E o que aconteceu quando eu me internei? No mesmo hospital. Me isolaram. Os pacientes começaram a reclamar do meu cheiro, que eu estava com um cheiro ruim de fezes, e eles não me queriam ali. É claro que eu estava, porque estava aberto, eu ia ter que refazer a cirurgia. Me colocaram isolados, as enfermeiras me ignoraram, eu tive que ir para o banheiro sozinha, tive que me limpar sozinha. Ou seja, a minha sintonia estava diferente. A mesma situação em 2 pontos. Mas a primeira, a minha sintonia estava de boa. Então foi tudo bem. E na segunda vez eu estava com a sintonia ruim. E o que aconteceu? Eu atraí para mim tudo aquilo que eu estava sentindo, todo esse sofrimento, aquela rejeição que eu estava tendo de mim mesmo, do meu corpo naquele momento, eu recebi para mim. Porque vocês imaginam, de repente você desmaia, é levado e descobre que você vai ter que usar uma bolsa de colostomia. E aquilo é desconfortável. Cheira mal, pra gente, é muito angustiante.
Então, até fazer essa aceitação interna de tudo isso que estava acontecendo, eu decaí, eu baixei minha sintonia. E foi aí, nesse momento, que eu recebi realmente a energia densa do lugar. A gente vê dentro, agora eu vou usar um exemplo, que eu só sei usar esse, que é da escola. Um aluno novo chega na escola. Um aluno novo chega na escola, com quem ele vai se enturmar? Com quem está na sintonia. Se ele é mais serelepe, quem é que vai se aproximar dele? Os mais danadinhos da escola. Se ele é quietinho, quem é que vai se aproximar dele? Ninguém, porque ele vai ficar lá no cantinho dele. Enfim, ele vai sintonizar e ele vai estar de acordo, vai se aproximar deles os pares, a sintonia. Em todos os lugares, no nosso trabalho, só encontro gente mala que está me provocando. Quando nós começamos a ter repetições de coisas que acontecem conosco, das duas, uma. Ou você está repetindo a mesma resposta, você precisa aprender a responder diferente, ou então, essa é a tua sintonia. Só tem duas opções. Ou você precisa aprender, ou você precisa responder diferente. Porque não vai adiantar a gente querer fazer, receber estímulo diferente fazendo a mesma coisa. Né? Eu não vou querer uma bola vermelha se eu continuar atacando bola amarela na parede. Ela não vai ficar vermelha, ela vai ficar amarela sempre, porque ela vai voltar da cor que eu coloquei. Então, se uma situação, eu arrumei um emprego, a mesma coisa, o mesmo tipo de perseguição, Peraí, pessoas, o que tu está precisando aprender? Ou então, de que forma você está reagindo para ter a mesma resposta? Porque normalmente nós pensamos que é o outro. Mas é como ele disse, só vai faltar café se eu deixar. Então só vai estar na minha sintonia quem eu permitir. Quem eu quiser que esteja. A responsabilidade disso é nossa. Tristeza vai atrair o quê? Tristeza. Solidão vai atrair o quê? Solidão. Ódio vai atrair o quê? Pessoas que odeiam. Nós vamos atrair aquilo que nós temos de sentimento. Tanto é certo que... O que acontece depois do nosso desencarne? Para onde nós vamos? Para onde está o nosso maior tesouro, que é o nosso coração. Por isso que é importante a gente saber o que está passando aqui dentro. Porque no momento do desencarne, você vai para onde? Você vai lá criar na sua mente o lugar que você imagina que você está. Nós tivemos há um tempo atrás aqui na casa um cadeirante que estava numa praça onde ele desencarnou, né? Porque lá ele se sentiu... Então ele ficava anos numa cadeira de roda naquela praça esperando por alguma coisa. Não admitiu, ou seja, ele desencarnou e foi para lá. E muitas vezes as pessoas desencarnam e vão para onde eu não conheço, eu não entendo sobre a morte, eu não entendo o que acontece depois que a gente morre. Então o que eu faço? Eu vou acreditar que eu não morri. Por quê? Porque eu vi que a morte não era aquilo que eu fui treinado. Aquilo que me ensinaram minha existência inteira não aconteceu, e agora? Então eu não sei lidar com essa situação. O que eu faço? Onde está a minha segurança? Onde eu estou seguro? Eu estou seguro dentro da minha igreja. Eu vou lá para a minha igreja. Vamos lá olhar nas igrejas quantos espíritos habitados lá. Estão lá rezando dia e noite. Por séculos. Por décadas. Por anos. Rezando dentro da igreja. Por quê? Porque é o lugar mais seguro. Eu vou para casa, para minha casa, lá junto com os meus filhos, porque lá é o lugar mais seguro. Sabe essas casas que não conseguem ficam lá expostas e ninguém consegue nem arrumar, nem tirar, e a casa permanece por anos, ninguém consegue vender o terreno e a casa permanece ali naquele caos? Estão muitos espíritos aprisionados ali. Porque eles ainda permanecem ali, porque eles acreditam que está exatamente como eles imaginaram. Porque nós criamos na nossa mente. O lugar onde a gente vai depois do nosso desencarne está aqui, está aqui, está aqui. Eu vou onde está o meu sentimento, onde está o meu coração. Então aquele sujeito estava lá sentado naquela cadeira de rodas, porque ele acreditava que lá ele estava seguro. Ele não sabia, né? Então, eu não me senti morto, eu morri e não me senti morto. Eu morri e estou vivo. E aí, o que eu faço? Então, eu vou fechar os olhos.
Nós já atendemos aqui espíritos que estavam caminhando, correndo, há muito tempo, porque não sabia o que fazer, ele continuou correndo. Não escutava nada em sua volta. Na sexta, quando foi o dia? Foi na sexta-feira que a gente falou de ouvir. Na sexta-feira, eu acho que foi alguma coisa assim, nas passividades, em que foi falado a seguinte coisa, que mesmo que você não acredite em tudo que nós estamos falando aqui, num determinado momento, no momento do teu desencarne, essas palavras vão te ser necessárias. Na hora de você reconhecer, na hora de você dobrar o... Puxa vida, mas a Eliane falou que era assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que realmente dobrar o joelho de coração, entender e ouvir e clamar, porque eu vou ser ajudado. O que vai nos libertar das zonas umbralinas ou das nossas hipnoses astrais são o quê? São exatamente aquilo que a gente ouviu. Porque a espiritualidade, ela fala para nós de várias formas. Para todo mundo ela fala. Às vezes, naquele momento, eu não quero acreditar. Eu vou escutar o que a Silvana está falando. Eu não. Eu vou ficar bem na minha. Não acredito nessas coisas. Mas no momento em que eu precisar, aquelas coisas vão me ser úteis. Certo? Por isso que é tão importante cada um aqui saber e ter consciência de que é um espírito. É um espírito dentro de um corpo por um período. E depois que desencarna, o espírito está livre. Isso resume muitas situações da nossa existência. Então, o que há de matéria vai ser deixado para trás. Você só vai levar o teu espírito, que você adquiriu nele de conhecimento. Pura e simplesmente isso. O amor que você foi capaz, as tuas boas obras, ou então a tua consciência pesada por todo o mal que você fez durante a vida, por tudo que você deturpou, destruiu, fez de mal, de maldade. E aí a consciência pesa, porque o juízo da própria consciência é o que faz as pessoas irem para esses locais, porque elas sabem o que fizeram. Cada um aqui vai saber, porque uma maior lucidez é dado quando se sai do cárcere da matéria. Aqui é uma matéria extremamente bruta. Vejam como a gente não recorda nem de existências passadas nossas. Muito vagamente alguém, por mais sutil, consegue recordar de alguma existência, mas há um grande esquecimento. Não lembra-se de tão bruto que é o espírito mergulhar na carne, mas depois que sai, percebe se fez bem a encarnação ou se não fez. Isso responde o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. É isso que mais interessa. E cuidar da própria consciência. Na semana passada a gente fez uma parte do livro aqui, onde mostrava a respeito do planeta Terra. Esse planeta não foi obra do acaso, como muitos podem imaginar, como um planeta que simplesmente foi uma rocha que se desprendeu do Sol, ficou exatamente nessa posição que ele se encontra e se moldou e criou diversas e milhões de espécies, preparando o terreno para seres humanos encarnarem aqui. Tudo isso foi obra do acaso? Jamais, nada, não existe nada que seja acaso. O universo é inteligente. Não há nada que não haja inteligência, propósito. O que a gente vê é o efeito das causas. Então, esse mundo foi criado para abrigar consciências encarnadas de seres humanos. E foi muito bem preparado e estipulado por espíritos mais antigos, de outros universos, inclusive, que vieram a este universo nosso, para poder montar e estruturar todo este universo. As nossas casas, as moradas, para desenvolver novas consciências, para expressarem o Criador, que trabalha incessantemente. O Criador é sutil, está em quietude e silêncio, mas ele está em toda parte. Está aqui, agora, dentro de cada um, ao redor, no ar. Se a gente saísse e olhasse as estrelas, o Criador está nas estrelas, está em toda parte. Basta que a gente comece a nos conectar com esta fonte de amor. E aí só como diz a música do Pai Nosso que nós ouvimos, que eu quase esqueci que o seu amor sempre está em mim, né? E às vezes a gente quase esquece que Deus está aqui, que Ele nos ama infinitamente.
Então, para terminar esse capítulo hoje, a gente parou nessa parte aqui do Senhor Jesus de Nazaré. De todos os esforços feitos em tal sentido, que é do aprimoramento moral dos espíritos que estão aqui, e aí ele falava a respeito de que a gente caminhou muito lentamente em evoluir durante os tempos. E então o que aconteceu? O mais notável foi, sem dúvida, de todos os esforços em tal sentido e progresso, dos professores que vieram levar ensino aos alunos. Deus não deixa os seus alunos sem professor. Vieram muitos professores na Terra. E isso eu posso citar Buda, Krishna, Maomé, Lao Tse, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, isso, Santo Antônio. Exatamente. Grandes mestres que vieram ensinar. Pessoal, vocês são um espírito, tudo isso aqui é transitório, a matéria é transitória, parem de matar os outros irmãos, perdoem, levem uma vida porque Deus é amor e todos são irmãos. E pronto, vivam em paz. E o pessoal, jamais, sempre querendo a vontade própria, né, do ego, satisfazer a mim e o outro não quero saber, história de sangue puro, e por aí vai, guerras e o que tudo a gente vê da história. Né? Mas os mestres ensinaram, basta que a gente siga os seus conselhos e viva essa vida de amor, de abnegação, de paz, de tranquilidade, de tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados. E segue. Nosso Senhor Jesus Cristo, de cujo exemplo, entretanto, bem poucos aproveitaram, mergulhados como permaneceram nas trevas da vida terrena uns, nas ambições de domínio outros, e aqueles que deveriam conservar-lhe a doutrina e o exemplo, transformados por si mesmos em pretensos ministros de Deus, mas sem nenhuma credencial para isso, elevados em sua própria grandeza, luxo e ostentação. Em face, pois, da realidade terrena dos dias que correm e da imprescindível quanto inadiável necessidade de transformação do atual estado de coisas, uma vez que esgotados se encontram todos os prazos e prorrogações concedidos ao ser humano desde aqueles tempos de antanho, um dilema está posto perante quantos se encontram neste momento aos pés firmados na face da terra, que é o seguinte: meditarem seriamente nos objetivos da vida humana, como finalidade evolutiva do espírito. E neste caso, procurarem reformular todos os seus planos de vida. Ou, de outro modo, prepararem-se para seguir um caminho provavelmente tão longo e tão áspero que talvez um bom número de caminheiros não consiga percorrê-lo, por lhe faltarem as forças para isso, a certa altura da viagem. Então é muito sério. A gente saiba, o nosso objetivo na Terra é esse: evoluir o nosso espírito. Nós somos o espírito, mergulhamos na carne para poder provar, experimentar e podermos mostrar que nós somos capazes de vencer a nós mesmos. Os que caírem pelo caminho podem estar de antemão informados de que nenhum socorro lhes poderá chegar, porque nessa região ainda não existe nenhuma organização socorrista. O recurso único em tal circunstância será este: valerem-se da prece sentida, verdadeira, e voltarem seu coração para aquela fonte suprema de bem que é Deus, o Pai Celestial, e procurarem fazer de suas fraquezas forças para prosseguirem, porque desse caminho não se retorna. O caminho do retorno é bem outro, o qual, entretanto, só aparece onde finda o primeiro. Aqui está dizendo o seguinte: nossa Terra está em transição, muitos já estão sendo exilados do planeta Terra. Os espíritos que não se acomodaram, não teve jeito, muito endurecido, gosta de guerra, gosta de dominar os outros, gosta de aniquilar, dominar, tem ambição de poder, não se importa com os demais, o que importa é eu dominar os outros. A Terra não está cuspindo para fora, não é mais compatível com a sua energia, está sendo igual um ímã para outros planetas primitivos. Aquele espírito está bem endurecido, é igual puxar um ímã daquele planeta que puxa aquele espírito. Pô, ele é cuspido para lá e na Terra está evoluindo. A planeta Terra aqui ficarão espíritos onde querem evoluir, querem trazer tecnologias de onde não destruam o planeta, tecnologias de onde possamos viver mais tempo sem doenças. Hoje as pessoas, se vêm trazer uma tecnologia de energia limpa, já são assassinados, já são
barrados. Não querem, porque o poder se estabeleceu, mas está indo embora. Por isso é tão necessário cada um aqui saiba o que está fazendo no planeta. Cuidado com as atitudes. Tem que amar o próximo. Ser bom. É só isso. Por isso tantas reencarnações compulsórias, aquelas reencarnações em que, como está sendo limpos as zonas umbralinas, estão sendo, para que o planeta possa se regenerar, o que está acontecendo? Muitas reencarnações compulsórias. Há muitos espíritos que são trevosos há muito tempo, que não querem mudar o comportamento, e estão tendo a última oportunidade de reencarnação na Terra. Se não vierem e não fizerem a sua parte, infelizmente não vão mais permanecer no planeta Terra. Então, ou a gente evolui, ou a gente não retorna. Já deu o horário aqui, vai ter bastante atendimento também na Bioenergia, então vamos encerrar por hoje, mas eu gostaria que cada um aqui visse que é o Senhor da sua vida. E tem uma coisa que eu vi que é muito interessante, muitos querem falar de Deus, mas não querem falar com Deus. Querem conversar a respeito da realidade, a respeito de espiritualidade, mas não querem conversar com a espiritualidade. Não querem pedir as forças do bem diretamente. Geralmente as pessoas vêm e pedem: reze por mim, faça por mim o meu trabalho. Faça o que eu deveria fazer. Porque às vezes até não acreditam em si mesmas. Não acreditam serem um filho de Deus também. Não acreditam que é um espírito, assim como Jesus é um espírito. E que Deus ama a Jesus e a nós da mesma forma. E quando ele estava aqui, ele falava com Deus constantemente, dando o exemplo que cada um aqui pode conversar com a fonte diretamente. Não é necessário nenhum intermediário. Não é necessário pedir ajuda para o pastor para conversar com Deus. Não é necessário pedir para o padre para conversar com Deus. Não é necessário um intermediário para falar com Deus por nós. Cada um aqui pode conversar com a fonte suprema por si mesmo, acreditando, pedindo, sabendo que ela é puro e infinito amor, que não vai julgar absolutamente nada do que fizemos, que só vai nos aconselhar, só vai nos trilhar por uma caminhada de luz, desde que tenhamos esse hábito diário de conversar com Deus e não falar de Deus com os demais. É muito bom falar de Deus com os demais, mas também fazer a sua parte de conversar com Deus constantemente. Ter isso em mente de que é um filho de Deus e que é amado e que é muito importante. É uma consciência que percorreu milhões de anos. Cada um aqui, até se tornar um ser humano, percorreu milhões de anos. Até se tornar uma consciência de onde escolhe. Nós escolhemos. E estamos aprendendo a escolher. Muitas vezes a gente escolhe o mal. Escolhemos a miséria, a maldade e tudo o que vem de ruim da maldade, que é dor, sofrimento. Em vez de escolher o bem, o amor, como pregaram os mestres, que só traz abundância, só traz tudo o que é necessário para percorrer a encarnação. A encarnação se torna leve. Tudo é provido. Desde que a gente volte-se e se conecte, esteja com vibração elevada. Só que é o seguinte, para poder fazer isso, a gente tem que ter honra de olhar para dentro de si. Se alguém aqui não percebeu que já foi orgulhoso na vida, então não está olhando direito. Falar de Deus e não falar com Deus é como uma faxineira que limpa a casa dos outros e não limpa a sua própria. Perfeito. Então nós agradecemos muito. Quem esteve na live também, vai ter o momento do passe. Coloquem uma música, respirem percebendo a respiração, peçam para se conectar com essa fonte divina que está dentro de si e peçam que essa fonte provenha tudo que seja necessário para a evolução do espírito que está ali rogando, para o seu espírito e para da sua família, das pessoas que você ama, e sempre lembrai daqueles mais necessitados, aqueles que mais necessitam na Terra, e com certeza estará levando luzes para dentro de si e para dentro da sua casa. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Que assim seja.